Olha aí, vamos ler então esse texto, por favor. Vou pedir uma atenção sua aqui, que você dê uma atenção muito especial. Hoje eu quero encerrar a nossa série de mensagens, como enfrentar situações difíceis. Nós começamos já há 3 domingos atrás, estudando esse tema, como enfrentar situações difíceis. Eu vou ler o texto e logo em seguida então nós vamos orar. O texto começa assim no versículo 12: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los, e criem o hábito de ser hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não o destratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos. Por favor, olha para alguém e fala assim: não seja orgulhoso. É muito interessante olhar daqui, de onde eu estou. E tem gente que não quer olhar para a pessoa do lado, entendeu? Aí ela olha para cima. Não seja orgulhosa. O que será que ela está falando, né? Vamos lá. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível, viva em paz com todos. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Você me ajuda agora aí? Vamos assim curvar nossa cabeça. Eu creio muito que há uma palavra aqui para nós. Creio no meu coração, você não imagina o quanto eu acredito que há uma palavra, uma direção para a nossa vida aqui essa noite. Curva assim a sua cabeça, com as suas letras aí. Fala com Deus, pede para Ele: Deus, fala comigo, me dá uma palavra. Fala para Ele: Senhor, permita que eu saia dizendo aqui que a palavra foi para mim. Fale com Deus, diga: Senhor, permita ir para casa com uma palavra. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, ore também aí, pede para Deus falar com ela. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto, porque não há nada como a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela traz a direção do Senhor para a nossa vida. Senhor, a tua palavra ela é perfeita, e eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, porque o Senhor, que sabe todas as coisas, nos deu uma palavra essa noite. Por isso eu te peço, torna bem clara esta palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Escolhe alguém para você dizer assim: ó, Deus vai falar muito com você hoje. Então, nós começamos essa série de mensagens, como enfrentar situações difíceis, pessoas que estão passando por problemas que você nem imagina. Talvez do seu lado agora aí está sentado alguém que você não imagina, ela ficou sem o chão, ela passou ou tem passado por situações que você não imagina o que é isso.
ou se você já passou, você pode imaginar o que essa pessoa tem enfrentado, o que alguns pais têm enfrentado, o que a rapaziada, os jovens estão passando, né? O que casais aí estão, olha, lutando, não tem sido fácil. E aí então nós começamos a estudar essa palavra, como enfrentar situações difíceis. E na primeira palavra aqui, nós estudamos que nós precisamos ter uma vida organizada, porque pessoas estão passando um momento difícil, passando uma crise, passando uma situação, uma turbulência, e a vida está desorganizada. E aí você imagina, se você pensa que não pode piorar, piora. Jesus, quando teve que alimentar uma multidão, e todos disseram: é impossível fazer isso, é impossível, não tem como fazer isso. Antes do milagre, preste muita atenção nisso, antes do milagre acontecer, Ele organizou tudo. Quem já leu isso sabe do que eu estou dizendo. Ele mandou todo mundo sentar, senta aqui, olha, todo mundo em grupo. Ele organizou o problema, ele organizou a situação, e logo que ele organizou, então veio um milagre. Então nós começamos falando aqui, você precisa ter uma vida organizada. Pergunta para a pessoa lá assim: você é organizado? Se ela riu, pronto, ela já respondeu. Se ela deu risada. Depois nós falamos como resolver, como enfrentar situações difíceis, confiando. Deus ministrou no nosso coração que nós temos que confiar de verdade. E Deus, numa conversa com Moisés, falando com Moisés, e Moisés não entendendo e não alcançando o que Deus tinha de plano, diante daquela situação impossível, Deus então fala para Moisés, ele usa uma expressão que quer dizer Erier, Asher, Erier, e o português não alcança aquilo, e o máximo que alcançou foi: eu sou o que eu sou. Mas não foi isso. A palavra ali quer dizer: eu serei, tudo que você precisar, eu serei. Confia. Diga a eles, diga para eles: eu serei, tudo o que você precisar, eu serei. Agora você entende que da rocha saiu água, Ele é a água no deserto, Ele é a água da rocha, Ele é a coluna de fogo, Ele é a coluna de nuvem, Ele é tudo que você precisar. O salmista 23, lá, o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, tudo que eu precisar, não terei falta de nada. Quem crê nisso? Mas nós temos que confiar mesmo, confiar de verdade. E confiar é estar debaixo da guarda, confiar é estar debaixo do cuidado de alguém. Quando você diz que confia em Deus, a sua vida tem que estar debaixo da mão de Deus, totalmente. Quando alguém perguntar, você tem que falar isso: a minha vida está debaixo das mãos de Deus, eu confio. Algo tremendo vai acontecer. Semana passada nós falamos sobre como enfrentar situações difíceis, como nos libertar de nós mesmos, que o maior problema somos nós. Falei que na Roma antiga não havia prisões para assassinos, a vítima era amarrada ao corpo do assassino, e o assassino então caminhava com aquela vítima em decomposição, e ele carregava aquela vítima, aquele corpo. E Paulo, quando diz assim: o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço, porque por causa dessa vítima que eu carrego. E eu falei que para você enfrentar situações maiores, situações difíceis, você precisa se libertar dessa vítima que você carrega. E eu perguntei aqui no domingo passado: quantos já foram café com leite? Pode levantar, não fique envergonhado, eu sei que você está envergonhado. Quem já foi café com leite? Sabe o que quer dizer isso? Que você era pequenininho, você era fraquinho,
Só que olha aqui para mim, passou mesmo. Chega de ser café com leite. Você é uma vítima aqui que você carrega. Aí não pode, se tocar em você, você diz, não, eu sou café com leite. Não dá mais para falar isso. Acabou, isso já passou. E eu falei aqui que para você enfrentar situações difíceis, você precisa se libertar desse fracasso, dessa derrota constante que trabalha na cabeça, que tudo para você é impossível, é difícil. Fale assim comigo, em Deus, fale bem forte, em Deus posso todas as coisas. Liberte-se disso, ande no sobrenatural de Deus, ativa a sua fé, repreenda esse fracasso, repreenda, outra coisa que eu falei, repreenda esse coitado, que muitas vezes está amarrado em você, que te torna uma vítima, tudo você é vítima. O apóstolo Paulo diz, sobre todas as coisas e em toda maneira estou instruído, tudo posso, naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Isso muda a mentalidade, você passa a enfrentar situações com uma outra postura. Você não olha mais para o gigante como uma vítima, meu casamento, minhas finanças, minha saúde. Maior é Deus que está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Um pastor orando pelo seu filho estava com câncer, e ele não tinha mais o que fazer. E ele sentou na beira da cama, começou a chorar e a falar com Deus, sentado na beira da cama, e Deus falou com ele, Deus perguntou para ele, quem é o gigante? E ele lembrou da Bíblia, falou, Golias. Aí Deus perguntou de novo para ele, quem é o gigante? E aí ele entendeu o que Deus estava falando. Deus na sua vida, você é o gigante. Não ouvi um amém, mas é verdade. Deus na sua vida, você é mais que vencedor. O gigante passa a ser você. Nós cantávamos, eu falei aqui, aqui em Guará, tem um problema aqui que eles não gostam que eu cante música antiga. E eu gosto de música antiga. E tinha uma música que a gente cantava, era assim, segura nas mãos, pois ela te sustenta. Os jovens já estão tudo rindo, ó. Tá bom. Aí já começam a chorar. Hoje eu quero terminar como enfrentar situações difíceis, e eu quero falar o tema um por todos, todos por um. Essa semana eu fui a Osasco e aconteceu um milagre aqui em Guará. Na terça-feira eu fui a Osasco e os homens conseguiram alvará das esposas para jogar futebol. Deu 4 times. Posso ouvir um amém? Para quem não sabe o que é isso aqui é algo assim extraordinário. Mas é porque eu não estava aqui. E aí então deu um maior futebol terça-feira. E eu na estrada, o pessoal mandando foto do futebol. E estava bom demais para ser verdade, né? Estava tendo futebol. Entrou um bicho no ouvido do meu filho, no ouvido do Renan. E não é grande não. O bicho entrou. E eu como pai não estava perto ali para... Porque se eu estou lá, eu corro com ele para o hospital, né? E eu vou brigar com o médico. E eu vou atrás. Eu não estava lá. Mas aí uns irmãos lá, fanáticos para o futebol.
saíram do campo, pegaram meu filho, levaram para o hospital. Chegou no hospital lá, ele está ouvindo bem, viu gente? Pode falar normal, tá? O bicho saiu o bicho. E levaram ele para o hospital, e uma negligência médica lá. O médico jogou tanto álcool no ouvido dele que até agora não chega nem pernilongo perto. E o médico falou, não tem nada. E ele ficando louco com o bicho dando a cabeça lá. E os irmãos que levaram ele, eu estou contando isso para você entender uma coisa. E os irmãos que levaram não se contentaram não, falou de jeito nenhum, tem que resolver. E tiraram ele de lá, porque o médico deu injeção nele para matar um bicho no ouvido. Mandaram ele deitar. Imagina você com um bicho no ouvido, cantando, batendo asa, sei lá, e você querendo bater a cabeça na parede. Deita aí, fica quieto. Se eu estou lá, eu digo para você, irmãos. Aí os irmãos tiraram ele de lá e correram para outro lugar. Chegou lá um médico, rápido, para aquele bicho não ficar ali tão rápido. Já pegou e tal, e começou a tirar, sair pedaços do bicho, né? Aí por que eu estou contando isso? Você imagina a aflição de pai e de mãe de saber que seu filho está acontecendo alguma coisa, e você está a 200 quilômetros de distância. E são situações difíceis que a gente enfrenta. Eu preciso ministrar essa palavra. Mas Deus tem colocado pessoas na minha vida. Eu quero terminar hoje essa série, como enfrentar situações difíceis na vida, você ter pessoas do seu lado. Você ter pessoas que no momento que você não tem o que fazer, você se desespera, você chora, você se perde, o chão some, você fica apavorado, mas tem um anjo, Deus colocou um anjo, Deus colocou uma pessoa, você tem essa pessoa do lado, e ela faz talvez melhor do que você faria. Ela se envolve, ela entra no assunto, e ela socorre você, e ela segura na sua mão, e ela não larga até ver se cumprir tudo o que Deus tem prometido. Você tem alguém assim? É importantíssimo. Talvez eu comecei falando como enfrentar situações difíceis, e você se sente só. E uma das piores situações hoje, que as pessoas têm enfrentado hoje, é estar só, é sentir só, é não ter o que falar, com quem falar, não tem uma pessoa com quem você possa ser você mesmo, você possa tirar a máscara e chorar, você possa falar, olha, eu errei, eu me perdi, eu perdi, deu errado. E você ter alguém que cobre você, alguém que segura você, alguém que naquele texto que diz assim, Enoque andou com Deus, o correto ali não é que porque dá uma impressão que andou do lado, né? Enoque caminhou do lado de Deus, mas não é isso, não foi isso que aconteceu. Enoque andou pisando nos pés de Deus. Quem andou foi Deus. Já viram pegadas na areia? Só, mas cadê Deus? Cadê Deus? Falei, não, essa pegada é minha, não é sua. Você tem alguém que quando você não tem chão, é ela que tem o chão, ela que anda, ela que caminha, ela que... E eu queria que você hoje pensasse nisso, porque hoje você está entendendo por que igreja, apesar que tem pessoas que estão sozinhas dentro da igreja. Eu conto aqui uma experiência que nós vivemos há anos atrás, de uma pessoa que, quando eu terminei a reunião nossa aqui, eu falei, pega na mão da pessoa do lado, vamos orar. E na fileira em que ela estava,
só tinha ela, só essa pessoa. As outras fileiras tinham, aqui falta 2, aqui faltava, mas na fileira dela só tinha ela. E eu falei: pega na mão da pessoa do teu lado e ore. E ela olhou de um lado, não tinha ninguém, olhou do outro, não tinha ninguém. E ela disse: até na igreja eu estou sozinha. Mas para você enfrentar situações difíceis, você precisa ter alguém do seu lado. No primeiro texto que nós lemos, a mensagem é essa aqui, olha, preste atenção. Eu li rápido, talvez. É para nós não afastarmos pessoas. Não afaste. Está bem claro no texto aqui que pessoas não são descartáveis. Eu vou fazer algo aqui, olha para mim. Se você estiver do lado de alguém que você não está brigado com ela, quem entendeu o que eu disse? Daqui dá para ver quem está brigado e quem não está. Você fala assim, vira para o lado, ela faz assim, ó. Então, se você não estiver brigado, eu vou falar assim, ó. A mensagem é para nós não afastarmos de pessoas, não afastarmos pessoas da nossa vida. Você toca na pessoa assim, você toca assim. Não adianta você levantar a mão para o céu nessa hora, irmãos. Não, agora não dá. Está bem claro no texto aqui que pessoas não são descartáveis. Fala aqui no texto para você fazer o possível para conviver bem com todo mundo. Antes de você falar que é duro, que é difícil, toque em alguém. O texto fala assim, ó, criem hábito de serem hospitaleiros. Crie o hábito de tomar um café, de sair, de jogar um futebol. Os homens digam aleluia. Os que não falaram, a mulher segurou a mão. Se alguém perseguir, não destratem, abençoe, não amaldiçoe. Quando os outros estiverem alegres, alegre-se com eles. Quando os outros estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não seja orgulhoso. Eclesiastes 4, 9 a 12, ouçam isso, ouçam por favor. 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. E quando a noite está fria, 2 pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra. Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Olhe para mim, eu acredito que a solução de situações difíceis está em você ter alguém do seu lado. Sabe o que a Bíblia diz? Nos últimos dias, o ser humano será amante de si mesmo. As pessoas vão querer se isolar, se afastar. As brigas serão intensas, as discussões, bate-boca, os falatórios só vão afastar. Casas serão divididas, famílias serão divididas, igreja será dividida. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos levantar contra isso.
porque é melhor serem dois do que um. Eu creio que nós estamos hoje assim, tão perto e tão longe. Você já recebeu mensagem no celular do seu filho dentro de casa? Você leva até um susto, né? Você fala, gente, saiu, eu não estou sabendo. Que toca o celular, você fala, ué, mas você está onde? Há muito tempo atrás, eu comprei um móvel e a empresa falou assim, olha, 48 horas vai um montador. Quem já caiu nessa conversa? Só para ver se não fui eu. 48 horas vai um montador na sua casa. Estava dando quase 48 dias. E se você é casado, você sabe como é que a esposa fica. Todo dia ela pergunta do montador. Você chega em casa e fala assim, você falou com o montador? Eu falei, ele disse que vem hoje. Aí terminava o dia, no dia seguinte ela falou, você falou com o montador? Eu falei com o montador, ele falou que vem hoje. Um dia eu não estava aguentando mais, eu estava numa situação assim, eu estava no supermercado, e eu sabia, eu ia chegar em casa, a minha mulher ia falar o que para mim? Olha, isso dá... Aí eu falei, gente, eu tenho que resolver isso, Aí eu estava cansado, pro carrinho no supermercado, fui para o caixa, tinha uma pessoa só na minha fila, e uma pessoa no caixa, atendendo já, passando a compra. Eu falei, eu vou aproveitar, vou ligar para o montador, vou ligar para ele, hoje eu vou arrebentar esse cara. Liguei para ele, falei, eu não sei o que eu falo para minha mulher mais, cara. Eu vou chegar em casa hoje, ela vai perguntar, vocês parecem que moram em casa. E aí, eu liguei para ele e falei, cara, eu abaixei a cabeça assim no carrinho, falei, pelo amor de Deus, vai lá em casa, cara, eu faço um café para você, monta lá para mim, eu te ajudo, eu fico lá, eu te ajudo, cara, faço um lanche, mas vai lá. Ele falou, eu vou. Não, mas falar não resolve mais, você falou e não vai lá, cara, hoje. Não, você está onde? Ele falou assim, não, eu estou no supermercado, mas eu saindo do supermercado eu vou para sua casa. Eu falei, eu também estou no supermercado, e já está quase na minha vez, então nós vamos chegar juntos, você promete? Não, estou saindo daqui do supermercado, eu vou para sua casa. Falei, cara, pelo amor de Deus, não mente para mim. Ele falou, não, bota fé. Eu desliguei e levantei a cabeça assim, a mulher do caixa do supermercado estava olhando para nós e rindo, eu falei, ela riu também, né? Aí ela falou assim, o senhor está falando aqui, ele está respondendo ali. Era o cara aí quando ele virou, que eu vi na camisa, era o cara que estava na minha frente. Então, você entende como é que nós estamos tão perto e tão longe. Agora, olha só, entenda isso, porque nós temos passado dias difíceis. Não há um dia que eu não receba uma mensagem no celular de alguém pedindo socorro. E não é socorro de gente que mora aqui, não, é gente que mora quilômetros de distância pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu fico angustiado em saber que essa pessoa não tem para quem pedir ajuda. Não tem alguém para virar uma noite em oração, não tem alguém para ministrar uma palavra de Deus, não tem alguém para segurar na mão, não tem alguém para interceder, ir nas regiões celestiais e lutar em oração por um milagre.
Você tem alguém assim na sua vida? Olha para mim, você entende às vezes como fica pesado o ministério pastoral, porque a pessoa joga em você como pastor esse socorro que deveria ser muito além do púlpito, deveria ser família, irmãos, amigos, marido, esposa, pais e filhos, e não é. E eu queria falar para você que a vida ela é difícil, mas quando você tem alguém, ela se torna mais fácil. Você acredita nisso? Anote isso que eu vou dizer a você. Ter alguém que lute por nós. Mas olha o que tem acontecido. Pais estão ignorando seus filhos. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão me ouvindo já se sentiram órfãos de pai dentro de casa, órfão de pai vivo. Professores nas escolas têm chorado por ver filhos que não têm acompanhamento nenhum dos seus pais. Filho que a professora não sabe nem o que faz, que nota que dá, o que faz, porque a criança chega sem o trabalho, chega sem a tarefa. É tarefa que fala ainda, né? Minha época é tarefa, tudo muda, né? Minha época era recreio, tarefa, sem nada. Olha, por favor, eu sei, eu não estou ignorando que todo mundo tem conta para pagar. Quem não tem, eu dou as minhas. Ai, não levanta uma mão. Todo mundo tem conta para pagar, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem. Mas olha aqui, se você optou por ter filhos, é para o resto da vida. 2 falaram amém, o resto estão assim, meu Deus. 2 falaram amém, o resto falou assim, verdade? Você não sabia disso? Filhos, jovens estão resolvendo problemas difíceis, sozinhos. Os pais tinham que cercar, grudar, estar do lado, acompanhar. E aí fica um jogo de empurra, vai falar com sua mãe. Aí a criança fala assim, mas ela mandou falar com o senhor. Falei, então volta lá. E fala que fui eu que falei que é para você falar com ela. Aí desanda a casa. Filhos que ignoram seus pais. Gente, é muito difícil para um pai, e eu sou pai de 2, é muito difícil para um pai ouvir do filho, você não sabe nada, só porque ele aprendeu a ligar e desligar o computador. E como você não sabe fazer isso, ele fala assim, você não sabe nada. O Renan era pequeno, eu falei, eu não vou falar isso não, mas Renan era pequeno, e eu sempre gostei de jogar futebol, e desde os 10 anos assim que eu jogo assim, competição, seleção de Guará, prefeitura, amador, esportiva, sempre gostei, nunca fui bom, mas era dono da bola, jogava. E gostava de jogar bola, e disputava amador na cidade, tudo. E o Renan começou a gostar de futebol, torcer para o líder, gostou, começou a gostar de futebol. Aí um dia eu falei sobre futebol, falei, olha, está muito ruim o time. Ele virou para mim, pequenininho, falou assim, você não sabe nada. E eu virei para ele assim, você jogou aonde? Três, cônjuges que se ignoram, marido e mulher que se ignoram.
Isso é um risco incalculável. Você expor seu cônjuge aos lobos, isso é um risco. Eu sei, irmãos, que é difícil conviver, eu sei que você já pensou em matar, que você já pensou em tudo, eu sei, mas você não pode ignorar o seu cônjuge. Olha para mim, ficar uma semana sem se falar, não pode. Não olha do lado, olha só para mim agora. Não pode. Uma semana sem se tocar, não pode. Uma semana sem sexo. Agora você está perguntando, o que é sexo? Não vou poder falar sobre isso hoje. Hoje não dá, vamos mudar aqui. Uma semana dormindo de costa. Não pode. Aí eu falo, como enfrentar situações difíceis se a casa está dividida? Se os seus filhos... Tinha uma propaganda na televisão, vai revelar a sua idade se você disser que já viu. Que o menininho falava que queria ir no banheiro do vizinho. Não tinha? Assim, eu quero ir na casa do Pedrinho. Não é Pedrinho? Eu acho que é isso. Não é isso? Pedrinho, quero ir na casa do Pedrinho. Tem muitos filhos assim. Não quer ir para casa, quer ir na casa dos outros. As praças estão lotadas de jovens que não querem ficar dentro da sua casa, querem ir lá nas praças para se encontrar com a tribo, porque lá eles falam a mesma coisa, pensam do mesmo jeito, lá não há julgamento, não há acusação, não há briga. Eu percebo que as pessoas estão se afastando e elas querem um milagre. Olha aqui para mim, a Bíblia diz assim, que o milagre está em nós estarmos juntos. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. É hora de dar a mão, é hora de se unir. Mas pastor, a gente não se entende, mas haverá um milagre de Deus quando der as mãos. Meus filhos, pastor, eles são difíceis, mas se une, esteja do lado, cerca eles, como galinha que cerca os pintinhos, cerca seus filhos, não deixe de orar por eles, não deixe de estar do lado deles, e eles vão falar que você não sabe nada, mas Deus sabe. E olha para mim, e o amor vencerá. Casais, puxa, brigar é bom. Você quis falar amém, não quis? Eu senti que você... Sei que é. Que você quer resolver. Gente, eu atendo casais que eu quero ministrar o amor, mas primeiro tem que resolver quem é o culpado. Eles não abrem mão disso. Não abrem. Pastor, mas foi ele. Aí você vai lá, você conserta. Aí quando você ora, que você dá um beijinho, e fala, pastor, mas que fique claro, não sejam orgulhosos. Então eu vou terminar aqui. O que é preciso saber para nós vivermos um por todos, todos por um? Olha para mim aqui, eu creio, irmão, sem brincadeira nenhuma aqui, eu creio que quando nós voltarmos o nosso coração uns para os outros, o filho voltar o coração para o pai, o pai voltar o coração para o filho, o marido voltar o coração para a esposa voltar o coração, nós como igreja voltarmos o coração uns para os outros, nós cercarmos as pessoas, levar as cargas dos mais fracos, interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, amar uns aos outros, haverá um milagre. Você crê nisso? Pessoas nunca mais vão se sentir sozinhas. A Bíblia diz assim, a igreja neotestamentária diz, entre eles não havia necessitado nenhum de nada, porque era um o coração e a alma dos que criam, eles andavam juntos. Quer enfrentar situações difíceis? Peça para alguém andar do seu lado.
dar as mãos. Amém? Olha aqui para mim. Você sabe o que é ter amigo? O que é um amigo? Você sabe o que é amigo? Não, você está me dando um ar de que assim, eu tenho em casa lá, é Rex, top, tá, amigão, eu chego e ele balança o rabo. Não, falando sério, você tem amigo? Amigo é aquela pessoa que sabe tudo ao seu respeito e não adianta, gosto de você. Você tem gente assim? Tem. Se eu pedir 5, desculpa, 5 é muito, 3 amigos. Olha para mim que eu estou lendo você daqui. 3 amigos verdadeiros, você tem? Tem gente que nessa hora pensa no padre Fábio de Mello, porque lê as mensagens dele. Meu amigo é o Fábio de Mello. Silas Malafaia. Isso aí, você está vendo mensagem pelo YouTube. Eu estou falando amigo mesmo, amigo próximo, amigo, gente. Que entra um bicho no ouvido lá, vai lá. Para o futebol. Reclama depois, porque reclamaram. Pastor, tem que fazer outro porque eu joguei menos. A gente faz outro, mas o bicho saiu. Amém, irmãos? O que é preciso? Vamos lá. Provérbios 27, 17. Estou estudando essa palavra com você e eu vou terminar hoje essa série, como enfrentar situações difíceis na vida. Primeira coisa que eu preciso assim, ministrar no teu coração, e você precisa ter esse nível de entendimento, que Deus coloca pessoas na nossa vida. Você crê nisso? Você consegue acreditar que é Deus que coloca? Porque se você não entender, você não valoriza. Querem ver? Eu vou falar algo que você vai discordar, mas está na Bíblia. Não é placa de caminhão, não. Está na Bíblia. Bens e fazendas, os pais dão, mas a esposa ideal vem do Senhor. Nessa hora você está falando, então a minha não é ideal. E foi Deus quem deu. Foi, pastor, mas Deus sabe o que está fazendo? Sabe. E deu a esposa certa para você. Você crê nisso? Não tem um texto que fala do marido, mas foi Deus que deu. Devia ter também na Bíblia, né? Mas não tem assim. Mas aceita que foi, ponto final. Isso é fé. Deus que deu. Provérbios 27, 17 fala assim, como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos, mais maduros do que antes. Só pode ser Deus. Deus que coloca uma pessoa dessa na nossa vida. Olha aqui para mim, eu estou reportando um assunto tão importante, a tua fé de acreditar. Deus coloca pessoas certas na sua vida, na hora certa. Crê nisso? Pais, estão me ouvindo? Ore, peça a Deus. Deus vai colocar pessoas certas na vida dos seus filhos, na hora certa. Vai tirar o enganador e vai pôr um amigo certo, sincero, verdadeiro, que vai honrar, respeitar, amar. E quem sabe dar casamento, sei lá. Deus pode ou não pode? Pode. Um anjo, tanto para você quanto para os seus filhos, porque tem que ser para nós dois. Amém? Então olha aqui, se eu creio, você é uma resposta de oração na minha vida. Você consegue falar isso para alguém aí? Que você não esteja brigado?
Você é uma resposta de Deus para a minha vida. Cara, é muito legal, é muito interessante. Tinha que ter uma câmera daqui para cá. A pessoa com o dente assim, ó. Você, rosnando. Se eu creio que você é uma resposta de Deus na minha vida, a sua vida é uma missão na minha vida. Levar você aos pés de Jesus, levar você à salvação, interceder por você, lutar por você, te abençoar, meu irmão, não te abandonar, estar do seu lado. Romanos 15:7 diz: portanto, acolham-se calorosamente uns aos outros, tal como Cristo os acolheu calorosamente, então Deus será glorificado. A palavra acolher é dar refúgio. Você tem alguém que possa te dar um refúgio? Você pode dar refúgio para alguém? Pessoas que estão passando uma situação apertada, difícil. Você pode dizer para ela: olha, seja o que for, eu estou aqui do seu lado, eu vou orar por você. Às vezes a Eloíde me pergunta: o que você está fazendo? Eu falo: Eloíde, eu vou tirar um minuto aqui, eu vou orar. Mas por que você vai orar? Eu vou orar por isso, por essa mensagem aqui, ó, por esse pedido de socorro. Você precisa ter alguém que deita na cama e fica tão incomodado que vai para a sala orar por você. Você precisa ter alguém assim. Você precisa ter alguém que liga para você no dia seguinte e diga assim: como é que está o ouvido do Renan? Como é que está o ouvido do seu filho? Você precisa ter alguém que pergunte, que se importe com você. Isso é um anjo que Deus coloca na sua vida. Você tem que ter gente assim. Peça a Deus: coloca um anjo na minha vida. 2, compromisso. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Compromisso. Olha aqui para mim, é diferente de dar uma mãozinha, viu, gente? Porque tem de gente que fala: pastor, se precisar eu dou uma mãozinha. Não quero. Quero ajuda. Sabe o que é ajuda? É quando a pessoa, mesmo não podendo te ajudar, ela diz: eu estou aqui. Dar uma mãozinha é propaganda da Fiat. Tamo junto. É o que a igreja faz. A paz do Senhor, mas não sabe nem o que a pessoa está passando. Nós temos que ser abençoadores uns dos outros. Razão pela qual muitas pessoas estão se perdendo dentro da igreja. Tem gente que reclama porque a igreja está crescendo e fala assim: eu não conheço mais ninguém. Deus está colocando pessoas na sua vida e você não está percebendo. Você ficou bravo hoje porque sentou uma pessoa no seu lugar, não ficou? Puxa, pastor, meu lugar preferido, o ar pega exatamente. Cheguei lá, tinha uma pessoa sentada lá. Foi Deus que colocou. Ainda veio de Osasco ainda. Nós temos que ter, eu vou terminar, gente. Nós temos que ter pessoas na nossa vida. Eu preciso falar isso porque você não pode mais falar: eu vou lá na igreja por causa de Deus. Não olhe para ninguém, senão ela vai trombar na parede. Não, na igreja você não pode olhar para ninguém. Você sabe que Deus usa pessoas? Talvez hoje você está sentado do lado de alguém. Eu vou contar algo aqui, eu vou terminar, irmãos. Eu prometo, estou terminando mesmo.
Eu vou contar aqui, o Ismael está aí, cadê o Ismael? Levanta a mão, Ismael, lá atrás. Eu vou contar essa, essa palavra começou segunda-feira. Nós estávamos orando aqui, tem um grupo que ora comigo aqui toda segunda-feira, 9 da noite, a gente vem para cá e fica até quase 11 horas da noite orando mesmo, só orando. E aí nós fomos terminar a oração, vamos terminar, só que tinha um grupo grande aqui, vai lá um grupo, ora lá e a gente termina aqui. E uma pessoa que estava aqui não ia vir, mandou um recado que eu só li depois, falou: pastor, não vou hoje que meu joelho está doendo muito, não vou. Mas ela veio, a pessoa veio, com dor e tudo veio. Nós fomos terminar a oração, havia uma presença de Deus tão forte aqui, nós estávamos aqui, mas havia uma presença de Deus tão forte aqui entre nós aqui orando, e quem crê nisso? Mas assim, algo tremendo de Deus aqui, nós estávamos orando, e os irmãos orando, andando, e cada um clamando e buscando o Senhor, orando por sua família, orando pela igreja, orando na cadeira. Você acredita que alguém pôs a mão onde você sentou? Abençoando, declarando palavras de Deus sobre esse lugar aí que você sentou. E aí fomos terminar aqui, e tinha um irmão aqui que tinha um problema de saúde. Eu sei, algo que foi contado a mim, uma situação, e um medo, uma questão que para ele é difícil. Para ele eu sei da história. E nós ajoelhamos. Quando nós ajoelhamos, o Ismael ajoelhou aqui, nós estávamos aqui, o Bruno também, né? Bruno estava aqui também, nós estávamos ajoelhados, os irmãos. E o Ismael começou a orar, Deus usou a vida dele de uma forma tremenda, sem saber de nada. Eu falo para você, Deus coloca pessoas na nossa vida. Os irmãos lá atrás abraçados, orando uns pelos outros, e nós aqui. O Ismael colocou a mão exatamente no lugar da doença do outro irmão, e usado por Deus, irmãos, por isso que eu falo, é Deus que faz, Deus coloca. E sendo boca de Deus, e eu espero que você creia nisso, assim diz o Senhor: eu estou te curando hoje, estou operando a sua vida hoje, e do que você tem medo, eu estou cuidando. Não foi? Você pode aplaudir a Deus por isso? Deus usa pessoas. Olha aqui para mim, talvez seu maior intercessor seja seu filho, não ignore. Talvez você nem saiba que seu pai chora por você, você não sabe. O pai que você fala que não sabe nada, talvez não sabendo como te ajudar, não sabendo como te ensinar, não sabendo talvez como é que fala, está chorando e orando por você, seu maior intercessor. Eu quero terminar aqui. Para enfrentar situações difíceis, você precisa ter pessoas na sua vida e fazer alianças com ela. Meu último tema de hoje aqui, meu último assunto era ter pessoas para cobrir você, dar cobertura para você. Sabe aquele filme que está tendo tiroteio, e aí alguém grita assim: me cobre. Aí o outro então se levanta, né? Vira o boné, né? Que sempre tem que virar um boné ou tocar uma música, né? E aí levanta e começa a atirar, e atirar. Aí o outro consegue escapar porque alguém deu cobertura, alguém abriu o peito, alguém levantou, alguém enfrentou, alguém fez. Você precisa estar debaixo de cobertura espiritual, cobertura de uma amizade, alguém acompanhar. Sozinho você vai errar. É melhor confessar uma tentação que um pecado. É melhor ter alguém para você falar: olha, me ajuda, ora por mim, chora comigo, interceda por mim. Essa semana
Quantos aqui tem filhos que estão prestando Enem, faculdade, essas coisas aí, bolsa? Ninguém. Aqui. Vamos nos unir, vamos cobrir a vida deles. Da crise de ansiedade, da nervosismo, doenças aparecem, com medo do que vai acontecer, medo do dia de amanhã, mas os nossos filhos são bênçãos. Deus já está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Vamos cercar pessoas, pratiquem, tenham hábito de praticar hospitalidade, serem hospitaleiros, cobrir pessoas. Chama, pastor, tem percebido, o irmãozinho está triste lá, chama ele para tomar um café, um bolinho. Exagerei? Uma tortazinha? Se for eu, uma carne. Por isso que não chama pastor. E aí termina esse momento e você fala: posso orar por você? Estava em Osasco, na casa de uns irmãos. Eu confesso que eu falei assim: poxa, como é bom, né, a gente ser bênção na vida dos irmãos. Eu almocei lá, falei com eles: posso orar com vocês? Orei. Quando eu terminei de orar, eu estava passando por uma situação difícil, minha particular, não falei com ninguém, fiquei quieto, que era a questão minha de sair da empresa onde eu trabalhava há 19 anos e vir aqui para a igreja, estar aqui tempo integral na Cariz. Uma crise pessoal muito forte minha em largar daquilo que eu fazia, que era gerenciar empresa, administrar empresa, e vir para a igreja. Mas fiquei quieto, 1 ano chorando, 1 ano pedindo a Deus. E a outra situação era a época do Renan, que tantos desafios, meu Deus. Na minha época, na idade dele, eu já estava empregado, eu já estava casado, não é para ouvir isso. Eu já estava casado. E aí você olha para o seu filho, fica tão angustiado, que você quer resolver, você quer ver resolvido, você fica, não sei se você sabe, eu não vou estar aqui para sempre. Não fica com pressa também, vai demorar, mas eu não vou estar aqui para sempre. E ver a vida dos meus filhos resolvida é tudo que eu mais quero. É um choro pessoal meu, particular. E aí a pessoa da casa onde eu estava falou assim: pastor, Deus me manda falar algo para o senhor deixa? Eu falei: claro. Então Deus manda dizer que da situação profissional sua Ele já cuidou, e que é para o senhor parar de se preocupar com a vida profissional do seu filho, pois Ele está cuidando. Renan faz o 4º ano de faculdade mecânica na Unesp e trabalha em cruzeiro, porque Deus colocou pessoas que acalmaram o meu coração. Deus usou pessoas, anjo, isso é um anjo. Situação difícil, angustiante, e Deus falou assim: fala para ele o que eu quero falar para ele. Ele não está me ouvindo, é mais ou menos isso, mas ele vai ouvir você. Fala para ele, fala que fui eu que mandei dizer para ele: tudo vai bem. Fala para alguém do lado assim: tudo vai bem. Fala para alguém assim: vai dar certo. Fica de pé.